nós falamos um pouquinho a respeito da fé. A fé, meus irmãos, para quem não estava presente, vai ficar sabendo agora. Para quem estava, vai estar relembrando, quando nós pegarmos aí o início do raciocínio. Fé não é você chegar no botãozinho, apertar ele e ele já acionar. Como você chega no seu veículo, no interruptor da sua casa, aperta um botãozinho ali e já está acionado. Não. Fé, quando nós vamos olhar pela Bíblia, é nada mais ou menos do que confiança. E você sabe, eu também sei, que confiança, meus irmãos, nós não adquirimos do dia para a noite. Por exemplo, quando o casal se casa, a confiança no relacionamento não vem do dia para a noite. O marido não confia na esposa do dia para a noite, nem a esposa confia no marido do dia para a noite. Não, é convivência. À medida da convivência, à medida da comunhão, vai se gerando uma confiança entre o casal. Tem casal mesmo que o marido não confia na esposa. Tem casal que a esposa não confia no marido. Porque no período ou no percurso houve um problema. E isso então acarretou no relacionamento uma falta de confiança. Trazendo então para a fé, o que é fé? Fé é lealdade constante. Ou seja, nós que temos fé em Deus, temos que ter lealdade constante a Deus. Não é só um dia ou dois, uma semana ou um mês. Não. A lealdade nós temos que buscar ser constante. O que é fé? Fé também é alguém estar unido com a outra pessoa. Tem que haver uma união. Eu mostrei aos irmãos a respeito de uma pedra. A pedra, para ela ficar grande, ela é unida em várias partículas de areia. Tanto é que quando você bate uma marreta, bate um martelo na pedra, ela vai se dissipar. Você vai dissipando ela até ficar os grãozinhos de areia novamente. Porque ela está unida, uma parte está unida com a outra e assim vai dando volume. Por isso nós entendemos um pouquinho esse versículo aqui, onde nós lemos em Lucas capítulo 17, versículo 5. A Bíblia diz assim: disseram então os apóstolos. Meus irmãos, não foi qualquer um que disseram a Jesus. Não foi a multidão que estava andando com Jesus. Nós sabemos que a multidão que andava com Jesus tinha variáveis motivos para andar com Jesus. Alguns estavam andando com Jesus porque Jesus multiplicava o pão. Você estava com fome, quem que não quer encher a barriguinha sem pagar nada? Alguns estavam andando com Jesus por causa dos milagres. Estavam enfermos, quem que aqui não quer receber uma cura sem passar pelo médico e gastar um dinheiro? Outros estavam andando com Jesus porque Jesus era bondoso. Quem é que não quer andar com uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que muitas vezes não dá uma resposta para ninguém? Todo mundo quer. Mas eram poucas pessoas que estavam andando com Jesus por causa da palavra de Deus. E dentre essas poucas pessoas estavam os apóstolos, que andavam com Jesus de dia, de noite, de madrugada, à tarde. Aonde Jesus estava, os discípulos estavam juntos. Então não eram qualquer pessoas que estavam falando para Jesus para acrescentar a fé. Eram pessoas que estavam andando com Jesus, os discípulos, eram os apóstolos, eram aqueles que estavam caminhando com Jesus, ou seja, eram pessoas que estavam vendo os milagres, pessoas que viam os coxos se levantar, os surdos ouvir, os mudos falar, os cegos ter visão novamente. Eles estavam vendo, mas por um determinado momento na caminhada, esses mesmos discípulos que estavam vendo, caminhando com Jesus, agora vai dizer para Jesus: acrescenta-nos a fé. Ou seja, em outras palavras, Jesus, acrescenta a nossa confiança para contigo. Ele estava dizendo assim: Jesus, a nossa confiança não está muito boa não. Nós estamos vendo os milagres, estamos vendo com os nossos olhos, estamos vendo os prodígios, mas isso aí, Senhor Jesus, olha, eu vou dizer para você sincero ao Senhor, a nossa confiança no Senhor até então não está muito boa não. Mas nós estamos pedindo ao Senhor: acrescenta a nossa confiança. Ou seja, nos ajuda a sermos homens leais, constantes ao Senhor.
gigante, um leão na vida espiritual. Há momentos que for necessário, nós pegamos leão no tapa, boi pelo chifre. Só que há momentos também que nós olhamos para nós mesmos, se uma pulga se levantar contra nós, nós estamos querendo correr da pulga. Uai, cadê a nossa fé? Cadê a nossa confiança? Nós somos seres humanos, meus irmãos, fadados ao fracasso, fadados a errar, fadados aos sentimentos. E aqui estão os discípulos: Senhor, acrescenta-nos a fé. Em outras palavras, Senhor, acrescenta a nossa confiança. Vamos um pouquinho mais, meus irmãos, Lucas 22, 32. Aí você vai vendo a respeito da fé na Bíblia, e eu tenho certeza que depois que nós terminarmos esse assunto, falando sobre fé, alguma coisa vai melhorar em nós. Você lembra de uma coisa que você nunca mais pode esquecer? A fé, meus irmãos, ela não está do lado de fora do homem. A fé, ela está do lado de dentro do homem, do lado de nós, de cada um de nós. Lucas 22, 32, está escrito assim: mas eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eu observo aqui então que este Pedro aqui, o mesmo que lá atrás pediu para Jesus acrescentar a sua fé, ele ainda não é totalmente convertido, ele está no processo. Esse processo, meus irmãos, de conversão, ele é cheio de altos e baixos. Se nós formos estudar um pouquinho a biografia de Pedro, Pedro tem momentos altos na sua fé, momentos de confiança. Quem não se lembra quando Pedro falou para Jesus: se é tu mesmo, manda eu ter contigo andando sobre as águas? Olha que fé, olha que tamanha confiança. Tenho certeza que muitos de nós hoje não teríamos essa coragem, mas naquele momento ele estava com confiança no Senhor, e a Bíblia diz que ele saiu do barco e andou sobre as águas. Só que ele ainda estava no processo de conversão. Por quê? Jesus disse assim: ó, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, Pedro mesmo, em momentos com a sua fé lá em cima, em outros momentos duvidando de Deus, caminhando ali naquele percurso, naquele processo que ele estava vivendo, Jesus chegou à conclusão que ele ainda não era convertido, e o diabo se aproveitou desse momento, meus irmãos. Quando o homem ele não é totalmente convertido, não tem sua fé focada em Deus, aquela confiança plena, o que pode acontecer? O diabo pode pedir para se andar na sua vida. Se andar como trigo. O que é se andar como trigo? Alguém já viu alguém bater no trigo? Quem é mais velho aqui de idade sabe como é que se bate o trigo. O que é se andar como trigo? Alguns dos irmãos podem estar respondendo? O que é se andar como trigo? Vamos ver, Martins. Eu não conheço a lavoura de trigo, eu nunca vi um trigo plantar. Nunca viu? Mas quando nós damos uma lida na Bíblia, nós temos uma noção. Se andar como trigo, quando os israelitas no passado pegavam e ia organizar o trigo ali, eles pegavam uma peneira, ficavam num lugar aberto, onde o vento passava, ele jogava o trigo para cima, o trigo subia e voltava na peneira. A sujeira que estava no trigo, a palha, ela ia no vento, ela ia embora. Ou seja, as impurezas, as imperfeições ali do trigo, que não prestava, que não ia ser benéfico para a família, ela ia embora no vento. Em outras palavras, quando o diabo pediu para se andar na vida de Pedro, se andar como fazia com o trigo, o diabo queria passar vento na vida dele de um lado para o outro. E nós sabemos que vento hoje, transliterando para a Bíblia, é problema, meus irmãos. Não tem coisa maior para tirar o nosso foco, abalar a nossa fé, fazer nós muitas vezes querer chutar o pau da barraca, meter o pé no balde de leite, largar tudo, jogar para trás. Não tem problema. Há problemas que nós se metemos neles, meus irmãos, que tiram o nosso sossego, que tiram o nosso sono. Quando o diabo pediu para se andar na vida de Pedro aqui,
em outras palavras, está dizendo assim: eu quero botar muito tipo de problema na vida dele, e ele vai estabelecer mesmo. Só que o que aconteceu? Jesus, como é o nosso intercessor, ele rogou ao Pai por Pedro: Pai, o senhor sabe muito bem, a estrutura dele não aguenta esse tipo de problema. A estrutura dele não aguenta o diabo se andar na vida dele como um trigo, ele vai desviar, ele vai abandonar a fé. Então o Pai não permita. Rogar ao Pai é o que? Deus, Jesus, rogou, pediu ao Pai para não deixar o diabo se andar na vida de Pedro, porque Pedro não tinha estrutura para suportar os problemas. E eu já vou dizer para nós também nessa noite, meus irmãos, que nós não somos diferentes, não. Há momentos que, se Jesus não colocar as mãos, não segurar a fúria de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a igreja, nós não permanecemos na fé. Saímos correndo e vamos embora mesmo. Aqui eu aprendo que quem sustenta nós na caminhada é Deus. Jesus, que roga por nós e sabe as nossas fraquezas, as nossas limitações, e nos sustenta a sua presença. Aleluia. Aqui eu aprendo, meus irmãos, que nenhum de nós estamos de pé na presença do Todo-Poderoso porque somos bons, muito menos porque merecemos, mas é porque Deus tem nos sustentado com as mãos fortes e poderosas. Glória a Deus. Glória a Deus. É Deus que não tem deixado o diabo se andar na nossa vida como trigo. Porque pensa num povo fraco, somos nós, irmãos, seres humanos. E tem muita gente que bate no peito e quer desafiar o diabo. Irmãos, até hoje, nesse pouco tempo de caminhada que eu tenho com Deus, todo mundo que fica desafiando o diabo, mais tempo, menos tempo, está caindo. Pastor, você tem medo do diabo? Não tem medo do diabo, mas ele para lá e eu para cá. Eu tenho que pregar Jesus, pregar o reino de Deus, orar pelas pessoas, ajudar as pessoas. Deixa o diabo para lá, irmãos. Eu sei que ele é meu inimigo, é o meu adversário, mas se eu ficar enfesando ele, vai ficar muito pior. Eu conheço a história de um obreiro, era um diácono na época, que ele desafiava tanto o diabo, que não era mais o diabo que perseguia ele, era ele que estava perseguindo o diabo. Toda oração que ele fazia, desafiando o diabo. Uma certa feita, esse obreiro teve um sonho, e nesse sonho, ele estava correndo atrás do diabo. Ele correndo atrás do diabo, o diabo na frente dele, ele correndo atrás do diabo, e o diabo foi e deu uma sumida assim naquele sonho, assim, apareceu lá na frente. E ele ficou bem perdido caçando o diabo. Quando ele conseguiu enxergar o diabo na frente, o diabo já estava com uma flecha já mirada para lá dele. E ele viu já a flecha armada, e o diabo foi e soltou aquela flecha. E ele viu a flecha vindo em cima do coração desse obreiro. Hoje esse obreiro está bem difícil na caminhada. Não vou falar o nome dele por questão de ética, porque o negócio é sério, mas hoje está praticamente desviado. O diabo cirentou na casa dele, perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu a filha, que hoje está bem grandona, e hoje está com muita dificuldade para servir a Deus. Por quê? Desafiar o diabo. Jesus nunca nos ensinou a desafiar o diabo. Nunca, irmãos, nunca. Quando você vai lá na Bíblia, na carta de Judas, o arcanjo Miguel, que tem muito mais poder do que nós, não ousou pronunciar palavras de maldição contra ele. Antes disse: o Senhor te repreenda. Ele tem que se ver com Deus. Nós temos que servir. O nosso negócio, irmãos, a Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Você serve a Deus, meu companheiro. Se preocupe em servir a Deus, obedecer a palavra. O que vai acontecer? O diabo vai investir em você. Por quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, porque ele vai investir. E depois que você resistir ele, aí sim vai fugir de você. Aleluia. Mas a Bíblia nunca ensinou nós a ficar desafiando o diabo. Então o conselho que eu tenho a dar para essa igreja nessa noite: não subestime o seu inimigo. Ele é a quarta potência do universo. Só perde para Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então você não está brincando com qualquer um, não.
Quando eu falo você, eu estou falando todos, porque tem pessoas também ouvindo através do Instagram, tem pessoas que estão nos ouvindo, tem muitas pessoas que estão quebrando a cara, o diabo está se andando, fazendo uma bagunça na vida dele. Se você for olhar, é porque está desafiando o diabo. Para começar, você está desafiando alguém que você não está vendo. Você sabe que ele existe, você sabe que ele quer te matar, mas você não consegue enxergar ele com seus olhos. Então tome muito cuidado com isso. E o diabo que queria se andar na vida de Pedro, mas a Bíblia diz que Jesus rogou ao Pai e o Pai não permitiu. Porque é a fé, meus irmãos. Daqui a pouco você vai entender onde é que eu quero chegar. Vamos ler os versículos. Atos 14, 9. Atos 14, 9. Vamos mais um versículo. Quem acompanha um pouquinho a mídia, olha os pregadores do passado que ficaram desafiando o diabo. Olha para onde é a questão. Os pregadores dos Gideões, missionários, que ficaram desafiando o diabo, olha onde é que eles estão hoje. Tudo caindo, irmãos. Tudo caindo. Tudo rebentado. Lucas, melhor dizendo, Atos 14, 9. Está escrito assim: Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Aqui é o que? Fé para ser curado. O que é essa fé aqui para ser curado? O que Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé? O que é fé? Confiança. O homem estava ali, em outras palavras, o homem estava aqui na igreja, vamos supor aqui, ouvindo o sermão de alguém que está aqui pregando, e alguém que está aqui pregando está fixando os olhos da pessoa e está observando, e esse alguém viu que ele tinha fé para ser curado, ou seja, ele estava demonstrando que tinha confiança naquela palavra que ele estava ouvindo. E Paulo, mais do que depressa, falou para ele: olha, levante sobre os teus pés. E o homem foi curado. Aí eu te pergunto, ele foi curado por causa de quê? De quem? Quem que teve a fé? Sabia que alguns milagres, meus irmãos, acontecem por causa da fé do pregador. Mas outros milagres acontecem por causa de alguém que está na receber. Quando você vai ver os milagres que Jesus fez, a maioria dos milagres que Jesus fez, foi as pessoas que vieram até ele e tiveram fé para ser curado. Por isso ele fala assim: vai, a tua fé te salvou. Aleluia, Jesus. Tem lugares que Jesus chegou e não fez muitos prodígios, muitos milagres, por quê? Por causa da incredulidade do povo. Então até hoje, por que muitos milagres hoje estão desaparecendo das igrejas? Não é por causa do pregador, do pastor, do ensinador, muitas vezes é por causa da incredulidade do povo. É o povo que muitas vezes não tem fé mais para ser curado. Tem pessoas que precisam de um ponto de contato, amuletos espirituais. É um copinho de água em cima da televisão. Uma coisa que um copinho de água em cima da televisão cura. Não é que o copo de água em cima da televisão vai curar, mas é porque a pessoa precisa de crer que aquela água ali vai curar, ele vai tomar ela. Aí a fé dela foi acionada, ela foi curada. Mas não foi pela água, foi por causa da fé dela. A fé dela, a confiança é o quê? Se eu beber essa água aqui, essa água tem poder para me curar do meu câncer, então eu vou beber. Aí ele bebeu acreditando, foi curado. Mas não foi por causa da água, foi por causa da fé. E assim, meus irmãos, olha o que está acontecendo hoje nas igrejas. Pessoas estão precisando de amuletos espirituais. Sal grosso atrás da porta para poder repreender o mal olhado. Parece que nem lê a Bíblia, né? Que nenhuma maldição permanecerá ao chegar até a tua tenda. É só ser obediente. A pessoa obediente vai se cumprir os salmos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, quem é esse tu? Tu que serve a Deus de verdade, tu que obedece a palavra, tu que obedece os mandamentos, tu que Deus fala: vai, você vai, fica, você fica, tu que anda nos preceitos do Senhor, tu não serás atingido.
Manaés, pegou o teu caminho totalmente ao contrário. Vai chegar em Goiânia quando, irmãos? Quando se converter nos seus maus caminhos e pegar o caminho certo. Tem pessoas que querem alcançar a bênção de Deus, mas não querem obedecer aquilo que Deus fala. Ou seja, sua fé não alcança, ele não confia na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Porque essa questão de fé aqui, irmão, você vai entender que é muito séria. Porque à medida que você vai confiando em alguém, irmãos, escute aqui isso aqui, ó. À medida que você vai confiando em alguém, mais você deposita a sua vida a essa pessoa. Por exemplo, à medida que o marido vai confiando na sua esposa, o marido descansa, o marido confia na esposa, vai depositando sua vida na vida da esposa. Assim também vice-versa. A esposa, quando confia no marido, vai pegar aquele grau de confiança. Todo mundo pode falar o que for, mas ela confia no marido. Ela sabe o que o marido faz e o que o marido deixa de fazer, por causa da confiança. Agora, e nós como crentes? Por que muitas pessoas não confiam em Deus? Por que muitas pessoas não querem depositar a sua vida para com Deus? Só está demonstrando para Deus e para os homens que ela não tem confiança. As pessoas que não confiam num governo, irmãos, depositam até muitas vezes a sua finança naquele governo. As pessoas, quando confiam no prefeito da cidade, falta fazer de tudo para aquele homem. As pessoas, quando confiam no juiz da cidade, nossa, aquele juiz ali é o juiz. Meus irmãos, e o Deus que nós servimos, dizemos que honramos Ele, dizemos que confiamos nele, mas quando Ele fala, nós acreditamos em tudo e em todos, mas nós não confiamos em Deus. E eu vou provar, porque se nós confiássemos mesmo em Deus de verdade, a nossa vida era depositada muito mais aos pés do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Romanos 3, 28, vamos um pouquinho mais à frente, irmãos. Agora é interessante que essa fé é produzida pelo Espírito. Você vai entender, eu quero que os irmãos cheguem no final desse tópico aqui, ó, falando sobre o Espírito Santo, como uma forma que Deus utiliza para falar conosco. Eu quero que os irmãos cheguem à conclusão no finalzinho. Se você conseguir colocar pelo menos isso aqui na sua mente, eu já vou sair daqui honrado por vocês terem aprendido. O que você quer que nós colocamos na mente, pastor? Eu quero que vocês coloquem na mente que sem o Espírito Santo nós não somos nada, irmãos. Aleluia, Jesus. Nada. É Ele que faz todas as coisas em nossas vidas. Aleluia, aleluia. Romanos 3, 28. Quem encontrou, pode ler enquanto eu estou no copo de água. Amém. Concluímos, pois, que o homem é justo, justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Glória a Deus, podemos sentar. Olha que coisa linda. Paulo aqui, no seu sermão na carta aos Romanos, quando ele chegou a dizer assim, ó, concluímos. O que é concluir, meus irmãos? Terminou. Não é algo que está terminado, que está acabado. Mesma coisa aqui, ó. Concluímos a construção dessa igreja. Então está tudo pronto aí. Concluiu. Está certo que está faltando algumas coisas ainda, mas Deus abrevei pela frente. Mas então porque não concluiu ainda, tem alguma coisa para ser feita. Agora quando ele falou assim, ó, concluímos, ele fez todo um aparato, ele olhou tudo que ele estava em sua volta, tudo que ele já tinha aprendido da parte de Deus, e ele chegou à conclusão que o homem é justificado pela fé. Em outras palavras, o homem é justificado por sua confiança em Deus. Aleluia, glória a Deus. Sem as obras da lei. Meus irmãos, hoje, infelizmente, tem muitas pessoas fazendo o contrário. Eles querem ser justificados pelas obras. Mas quando você vai ver a vida do indivíduo, ele não tem fé em Deus. Ele não confia, ele não obedece. E nós somos justificados pela fé, meus irmãos, pela nossa confiança. Então vale muito
Se você não sabe, você dá uma pesquisadinha aqui, você vai saber como é que é. Mas Deus ele falou assim, ó, vai para a terra que eu te mostrarei. E outro lado, se você confiar em mim, Abraão, você vai viver a promessa. Mas se você também não confiar em mim, Abraão, ó, eu não tenho compromisso com você. Você vai ser, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida à medida do tanto que você confiar em mim. Tem pessoas que não alcançam as coisas de Deus, irmãos. Deus promete alguma coisa para ele e ele não faz aquilo que Deus falou, e depois se colocar a culpa em Deus. Deus não falou para mim e não cumpriu. Mas dá uma olhadinha, ver se você confiou naquilo que Deus falou. Por exemplo, se Deus falar para você, você vai ser um grande pregador do Evangelho, qual que vai ser a sua demonstração de fé? É ler Bíblia, é confiar. Se eu vou ser um pregador, então claro que eu estou confiando naquilo que Deus falou, eu vou ler Bíblia. Já viu um pregador sem conhecer a Bíblia? Não, Deus me prometeu, Deus vai me levar eu para cada dos 4 cantos da terra. Então o que você vai fazer? Vai ensaiar, vai aprender as notas musicais, vai aprender as coisas da música, vai buscar a unção de Deus, você cantar com unção. Agora tem pessoas que Deus fala assim, você vai para tal lugar fazer a obra, e ele não faz nada, fica de braço cruzado. Deus fala assim, você vai ser um grande pregador do Evangelho, ele passa 30 dias por mês sem abrir a palavra, vai alcançar a promessa quando? Aleluia. Aí o que acontece? A promessa não cumpre. E aí eu abençoado um dia em oração, falo assim, Deus, aquele dia o Senhor me prometeu que ia me levar para tal lugar para pregar a tua palavra. Aí Deus está olhando no céu e fala assim, então, mas você não tem fé para confiar naquilo que eu te falei? Até hoje você não pegou na sua Bíblia ainda. Até hoje você não estudou ainda. Até hoje você não fez esforço, tem uma mensagem. Como é que você quer pregar a minha palavra? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fé, meus irmãos, é confiança. Oh, glória. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aí nós confiamos na palavra do vizinho cachaceiro, confiamos na palavra muitas vezes do parente desviado, confiamos no conselho do ímpio, do drogado, e Deus fala uma coisa para nós, e nós desacreditamos naquilo que Deus falou, e vai confiar naquilo que não tem nada a ver. Eita, fala. Fica tranquilo, irmão, isso aqui não estava projetado para hoje não, mas tenho certeza que tem um textinho certo aí. Vamos mais um pouquinho, então, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Se fé, vamos supor que fé é a nossa temperatura, e Deus conhece agora com um termômetro, como vem no laboratório lá, né? Bota o termômetro aqui embaixo do braço aqui, deu 36, 37, 38, não, está quente o homem aí agora. E se Deus viesse com um termômetro bem aqui agora e colocasse assim na minha vista, e olha a sua, vamos ver como é que está a confiança dele em mim. Seja sincero, irmãos, você acha que vai dar quanto essa medida de Deus? Será que você está gelado que nem um pinguim, ou você não está confiando em mais nada que Deus falou? Será que você não está aquecido nas promessas de Deus? Ou será que você está quente, está fervoroso? Não, Deus falou, eu tenho certeza, mais tempo ou menos tempo. A minha Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Então eu vou ficar aqui na brecha que Deus tem me colocado. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Aqui tem um outro engano muito grande de muitos crentes, irmãos. Olha aqui. Tem muita gente que quer alcançar a bênção, mas está na brecha. Irmão, fica na brecha que Deus te colocou. O que é brecha, pastor? Traz mais simples para mim, não fica na fila. Vai chegar o teu tempo, vai chegar a tua hora. Quando você está no banco lá esperando sua senha, se você sair fora do banco, resolver qualquer outra coisa lá, chamou a sua senha, você não está ali, o que vai acontecer? Você perdeu a sua vez. Tem pessoas que estão ali no tempo, Deus falou, fica aqui. Aí ele está ali, paradinho um pouquinho, daqui a pouco dá uma coceirinha de um lado, uma coceirinha do outro, ele já vai, sai para um lado, sai para o outro. Aí quando é chamado a senha do abençoado, ele não está no lugar. Aí a culpa foi de quem, irmãos? Foi de quem chamou a senha ou foi de quem saiu do lugar? Responde para mim. Então a culpa é de quem? Muitas vezes, quando Deus não cumpre a promessa, a culpa é de quem disse
tempo certo para executar a promessa. Tudo tem um tempo certo, meus irmãos. A Bíblia é perita em nos dizer: o que te vier nas tuas mãos para fazer, faça segundo as tuas forças. Ou seja, o que é seu para você fazer, vai vir na sua mão. Aleluia. Mas tem pessoas que não esperam com a mão estendida. Nós temos que aprender a esperar o tempo das promessas de Deus se cumprir na nossa vida. Você pode ver que Abraão, quando recebeu o chamado, até ele chegar na terra que Deus falou para ele, demorou, foi muito tempo, irmãos. Porque no período, no percurso, só no período que ele desobedeceu a Deus e foi ter um filho com Agar, Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. O que você aprende com isso, pastor? Eu aprendo com os nossos erros, tarda as promessas de Deus na sua vida. O que era para ele alcançar muito mais rápido, errou o erro ali com Deus. E agora, vamos raciocinar aqui, irmãos. Abraão não era amigo de Deus, e Deus não era amigo de Abraão. É ou não é? E por que Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão? Porque Deus pode ser o nosso amigo, mas Ele não compactua com nossos erros, com nossos pecados. Por isso que Ele é o nosso amigo, fiel e verdadeiro. O melhor amigo nosso, meus irmãos, não é aquele que está vendo nós no labirinto, e Ele continua dizendo assim: não, vai que você está indo bem, vai que vai dar certo. Não, está te empurrando você no labirinto. O seu melhor amigo de verdade é aquele que está vendo você indo para o lado errado. Ei, para aí, rapaz, você está errado, você errou aí, volta para trás, reconhece as suas falhas e volta para o caminho correto, você vai cair no abismo. Qual é o amigo? Aquele que te avisa, é aquele que te fala a verdade. Mas hoje o mundo está pregando que os amigos hoje, entre aspas, é aqueles que concordam com tudo que nós queremos, é aqueles que concordam com as nossas vontades. E sendo que quando nós olhamos pela Bíblia, meus irmãos, Deus é o nosso verdadeiro amigo, e Deus nunca concordou com os nossos erros, nunca concordou com os nossos pecados. Se nós não nos subvertermos no nosso pecado, nos nossos erros, nós vamos para o inferno, e Ele continua sendo fiel e verdadeiro. Então valorize uma boa amizade. Pastor, qual é a boa amizade? É aquele que muitas vezes dá um conselho que você não gosta no momento, mas você sabe que é para o seu bem. Aí você acata aquele conselho e vai fazer as coisas, vai dar tudo certo na sua vida. Voltando aqui para a